Salve, salve galera amada, paz e bem para todo mundo. Bem-vindos a mais uma aula de História e hoje nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial tem como palco a Europa, palco principal, mas acontecem por volta de 580 batalhas ao redor do mundo, no Pacífico, no Atlântico, no Mediterrâneo, no Oriente, na África. Então ela ganha aí esse status de Segunda Guerra Mundial e é muito bem colocado, porque realmente foi um conflito de proporções mundiais envolvendo aí mais ou menos mais 70 diferentes nações. Tá? A Segunda Guerra Mundial começa com aquele problema ou com aquela característica do nazismo de expansão. Lembrem-se quando a gente estudou os regimes totalitários, entre o período entre guerras, que uma das características do nazismo era justamente o chamado espaço vital, ou seja, a Alemanha, para se tornar grande, precisa de terras, precisa de espaço. E como nós, assim, o Hitler pensava dessa forma, como nós somos uma raça superior, temos o direito de invadir e conquistar e ocupar outras nações julgadas inferiores pelos alemães. Bom, e isso começa, a guerra começa em 1939, mas um pouco antes de 1939, Hitler já havia invadido outras nações, que foi o caso da Áustria e da Tchecoslováquia, isso ainda nos anos de 38. Mas isso passou batido pelas nações que vieram a lutar contra a Alemanha no ano seguinte, no caso a Inglaterra e a França. Porque a Inglaterra e a França também eram expansionistas, ou seja, elas também tinham colônias. Então, o que é a Alemanha invadir um paísinho ou outro? Nós também já invadimos, nós também temos colônia na Ásia, na África e por aí afora vai. Só que em 1939 ela invade a Polônia, e essa invasão à Polônia, então, começa a bater na porta da França e, consequentemente, na porta da Inglaterra. Aí elas tiveram que se movimentar e declarar guerra contra a Alemanha. Forma-se, então, dois grupos, ou duas coligações, duas alianças. A aliança, formada pela Inglaterra e a França, e um pouco depois pelos Estados Unidos e a União Soviética, e do outro lado o eixo formado por Alemanha, Japão e Itália. A Itália já havia invadido também a Albânia, tá? E o Japão já havia invadido a China e conquistado vários territórios ali naquela região do Pacífico, certo? A Alemanha tinha um pacto, o chamado Ribbentrop-Molotov, ou Molotov-Ribbentrop, o contrário, com a União Soviética. Era um pacto de não agressão. Lembrem-se, mais uma vez, o nazismo tinha como característica a expansão territorial e também o anticomunismo. E a Rússia era comunista. A União Soviética era comunista, mas eles, talvez por medo, porque por serem duas grandes nações, de se enfrentarem, eles fizeram esse pacto de não agressão. Então a União Soviética fica na dela por um tempo. A guerra então explode em 1900, estoura em 1939. Logo, a Inglaterra mobiliza suas tropas e as coloca no continente, ou seja, na região da França ali para proteger. Mas a Alemanha nazista era muito forte, implementa um sistema de guerra chamado de Blitzkrieg, que era assim, aquela varrer mesmo, eles iam varrendo tudo que tinha pela frente, porque eles tinham uma máquina de guerra poderosa. E rapidinho eles conquistam, a partir de 1939 e 1940, a Alemanha já invade Dinamarca, invade a Bélgica, invade a França, os Países Baixos, Luxemburgo e tudo isso. A Itália também invade a França nesse período. E a Inglaterra não tem outra coisa, os soldados ingleses não têm outra opção senão se retirar. Essa retirada é até retratada no filme chamado Dunkirk, porque eles partem dali. Foi uma retirada estratégica, toda retirada ela é vergonhosa, os soldados pensam assim, mas nesse caso eles foram até aplaudidos porque a retirada foi bem sucedida, foram muitos e muitos soldados que foram salvos para lutar um outro dia. Então ela não foi tão vergonhosa assim, essa retirada dos ingleses do continente e a volta deles então
para a ilha da Bretanha, para a Inglaterra, ok? E aí, como eu disse, haviam colônias, né, espalhadas por todo o globo, principalmente na África e na Ásia, e as colônias também começam a entrar em guerra porque as nações estavam em guerra, certo? Ou seja, as metrópoles era o palco principal da guerra na Europa, mas as suas colônias lá também, de uma forma ou de outra, né, direto ou indiretamente, acabaram participando desse conflito. Nesse período, a União Soviética anexa a Letônia, a Estuânia, a Lituânia, tá? E uma região da Romênia. Tá? E aí há uma certa paralisação nesse pacto, né, União Soviética-Alemanha. Eles ficam assim ainda, olha, tá tudo bem, a gente tá invadindo de cá, vocês estão invadindo aí, tá, por enquanto tá tudo na boa, certo? A Itália também nessa época invade, né, a Somalilândia, o Egito, com as suas operações no Mediterrâneo. Ou seja, a guerra vai ganhando espaço, vai expandindo e vai expandindo por todos os lados. O Japão, por sua vez, continua sua invasão, continua suas conquistas em territórios do Pacífico. A a ideia da Alemanha era, a partir da França, invadir também a Inglaterra. Só que a marinha inglesa era muito forte e a Força Aérea Britânica também era muito forte. Então ela trava algumas batalhas ali e trava então esse avanço alemão em direção à Inglaterra. Os Estados Unidos permanecem neutro, ou nem tão neutro assim, porque eles não participavam direto da guerra, mas eles ajudavam, né, fornecendo algum tipo de material e até protegendo alguns comboios dos aliados. Então ele já tinha aí um quê de aproximação com os aliados, mas ainda não estava participando diretamente da guerra, certo? Mas isso muda porque em junho de 41 a Alemanha invade a União Soviética na chamada Operação Barbarossa. E aí termina, ou seja, acaba com o pacto, rompe esse pacto de não agressão entre as duas. E logo depois, né, no final do mesmo ano, de 41, o Japão ataca Pearl Harbor. Por quê? Porque Pearl Harbor era uma base americana localizada no Pacífico, no território americano do Havaí. E os japoneses viam essa base aí, essa força militar, essa força bélica americana, como um entrave, né, um empecilho para o seu projeto de expansão pelo Pacífico. Então o que eles fazem? Vamos atacar primeiro, e então atacam a base de Pearl Harbor. E aí nesse mesmo ano a União Soviética entra na guerra do lado dos aliados, firma um pacto ali com a França e com a Inglaterra, e consegue repelir o ataque dos alemães ao seu território. E do outro lado, no Pacífico, os Estados Unidos também entram na guerra, declarando seu apoio aos aliados e declarando guerra ao eixo. Certo? Então estava formado o palco da guerra agora, sai somente ali da região da Europa Ocidental e ganha território, né, mundo afora, o mundo inteiro agora está em guerra, certo? E o Japão continua conquistando territórios, né, a Birmania, Malásia, Indonésia, Singapura e assim vai. Então o Japão era muito forte lá no Pacífico, tá? E do lado de cá, e aí isso em 1941, 42, a guerra segue. Não dá pra gente detalhar tudo porque é muito complexo e muito grande, mas a guerra seguiu. 41, 39, 40, 41, 42. 42 ela dá uma esfriada, assim, sabe aquele fôlego que você toma antes da batalha? Então, e 43, os aliados, aí já agora com os Estados Unidos, com a União Soviética, assim, com um contingente maior de nações apoiando, e é claro que aí outras nações também vão se juntando, apoiando os aliados, começa uma contraofensiva e começa um avanço aliado pelo Pacífico, né, com os Estados Unidos, na África, na União Soviética, tá certo? E isso começa aí a retomada de terrenos, ou seja, essa contraofensiva começa a retomar alguns terrenos, certo? Em julho
de 40 nessa ofensiva aí, nessa ofensiva aí, eles conseguem entrar na Itália e conseguem até prender o Mussolini, certo? Mussolini é preso, porém ele pouco tempo depois ele é libertado, né? Ele é liberto por um grupo de elite do exército nazista de Hitler. Hitler manda esse exército lá, esse grupo, né, de elite lá, e esse grupo então liberta Mussolini, mas a Itália continua sendo atacada pelos aliados, e nesse período aí o Brasil participa, né, é importante a gente lembrar dessa campanha brasileira na Segunda Guerra Mundial, lutando ao lado dos aliados, justamente na Itália, e ajuda a retomar algumas cidades da Itália, como Monte Castelo e outras mais. Inclusive lá na Itália, nessas regiões, os brasileiros são muito bem falados, né, tem assim, um carinho muito grande por eles, por essa ajuda que os brasileiros deram, né, aos aliados na retomada da Itália, que estava aí nas mãos dos alemães, ok? Gente, a partir daqui, né, essa contraofensiva aliada, ela vai ganhando corpo até conseguir conquistar definitivamente essa guerra, até conseguir definitivamente ganhar essa batalha. Mas para o nosso vídeo não ficar muito grande, a gente vai dar uma paradinha aqui e faz um outro vídeo, ok? Partindo do dia D em diante, a gente vai até o final da guerra. Fechado, galera? Bons estudos para vocês, espero que tenham gostado da nossa aula de hoje.